Oi, eu sou a Anice, da Natural Slings, assessoria em babywear, e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher qual o melhor sling para levar junto na viagem com seu bebê. A ideia desse vídeo surgiu depois de várias perguntas, vários pedidos de dicas de como viajar com um bebê pequeno ou uma criança, principalmente em viagens longas ou em alguns casos em que a mãe ia viajar sozinha com um bebê pequeno e às vezes acompanhada também do filho um pouquinho maior, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para resumir algumas dicas para você e te ajudar a escolher o melhor sling para levar nessa viagem. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos falando dos diferentes tipos de carregadores, mas eu resolvi fazer nesse aqui focado nos tipos de carregadores que seriam mais úteis ou os mais vantajosos para você levar numa viagem. Independente do lugar para onde você vai viajar, provavelmente você vai passar por uma etapa onde você vai estar com malas e sacolas, seja você viajando de carro, de ônibus ou de avião, né? Então em algum momento você vai estar preparando essas malas ainda em casa e o bebê ao mesmo tempo não vai conseguir ficar muito tempo longe de você. Então o sling já pode começar a te ajudar nesse momento da arrumação para a viagem. Durante o trajeto da viagem, o sling também, claro, pode te ajudar muito quando você chegar no seu destino. A gente sabe que o sling ajuda a gente muito no dia a dia, mas quando você faz uma viagem, sai da sua rotina, tira o bebê ou a criança da rotina deles, o sling pode ser ainda mais útil, independente do local para onde você vai. Ele vai te ajudar na mobilidade, né? Porque muitas vezes em viagens a gente anda, caminha bastante, fica muito tempo fora de casa. Às vezes você até opta por levar um carrinho junto, mas em muitos locais você não tem nem muito como empurrar o carrinho. E o carrinho acaba sendo, claro, também um volume a mais para você levar junto e que em muitos casos você pode realmente dispensar o uso do carrinho se você tem um sling que te ajuda. Além disso, como você vai estar muito tempo provavelmente fora de uma casa, de um quarto de hotel, você vai querer então ter uma forma de que o bebê durma, né, como no sling. Se o bebê mama, também vai facilitar muito a amamentação e vai ser muito prático naquele momento do trajeto, né, onde você vai estar carregando outras coisas, malas, ou dando a mão para uma criança, para o seu filho um pouquinho mais velho, e o sling vai te deixar então com as mãos livres e vai te ajudar nesses momentos também. Além disso, que quando você está indo para um lugar novo, às vezes é um lugar que a criança ainda não conhece ou muito movimentado, o sling também ajuda a acalmar o bebê, a fazer com que ele se sinta mais seguro ali estando próximo de você, diante de um ambiente novo e às vezes muito movimentado, muito barulhento. Para você escolher o carregador para levar na viagem, você tem que pensar que ele deve ser prático, né? Então pense nas situações onde você vai estar passando durante a viagem, quais locais você vai e o que seria mais prático de colocar e tirar o bebê, né, nesses locais onde você vai estar durante a sua viagem. Ele deve ser confortável também para você que carrega e para o bebê que vai estar ali junto. E de preferência que não ocupe muito espaço, seja na sua mala ou na sua bagagem de mão. Pensando nisso, eu fiz uma listinha, digamos assim, dos meus preferidos para a viagem e vou compartilhar para você. Vou listar eles aqui para vocês e depois vou falar um pouquinho de cada um deles. Para mim, os melhores carregadores para se levar numa viagem, em ordem da minha preferência, são o sling de argolas, pouch sling, as mochilas ergonômicas, meitais e os wrap slings curtos principalmente. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês por que eu prefiro um ou outro, quais são as vantagens e desvantagens, para poder te ajudar a escolher qual aquele que você acha que pode atender melhor às suas necessidades. Então, como eu falei, para mim o primeiro colocado é o sling de argolas. O sling de argolas é muito prático porque você já pode deixar ele, digamos assim, pronto para usar, né? Inclusive, você já pode deixar ele vestido em você.
Então você com muita facilidade pode tirar e colocar o bebê. Ele não é muito volumoso, né? Você pode usar com ele sentada, por exemplo, numa cadeira de avião. Você consegue tirar e colocar o bebê. É muito prático, muito fácil amamentar no sling de argolas e ele relativamente é pouco volumoso, né? Você pode enrolar ele, né? Tem até modelos menores, esse aqui meu é um pouquinho longo e ele não ocupa tanto espaço. Além disso, você pode usar ele, por exemplo, se você está muito tempo na rua, no calor, você pode usar essa parte dele aqui como para fazer sombra no bebê, né? Proteger ele do sol ou até mesmo do vento. Então eu acho o sling de argolas muito prático. Os pouch slings são bem parecidos com os slings de argola, tirando o fato de que ele não tem as argolas e não é possível de ajustar. Ele é considerado mais um apoiador de colo. Então ele também tem as mesmas vantagens mais ou menos do sling de argolas, só que como ele não é possível de ajustar, um dos problemas às vezes é que só você vai poder usar aquele carregador que você está levando. Então, se o pai também costuma carregar ou outra pessoa que vai te acompanhar na viagem, muitas vezes você não pode compartilhar o carregador se a pessoa tiver um tamanho diferente de você. Mas ele é muito útil, assim como o sling de argolas, para aquelas crianças que não ficam no colo o tempo todo, né? Que já andam, por exemplo, e então ele é muito fácil de você tirar e colocar. E o pouch sling, ele ainda ocupa um volume menor do que o sling de argolas. A desvantagem do sling de argolas e do pouch sling para viagens, se você for usar por um período mais longo, é que como ele apoia só de um lado, nos ombros, pode ser que você sinta dores se você não se lembrar de com frequência mudar o ombro onde está sendo apoiado o peso do bebê, né? Então você tem que considerar isso. Ele pode ser muito bom também como uma segunda opção. Então se você vai fazer uma caminhada, uma trilha, num local onde você vai andar muito, bater perna para conhecer cidades, talvez os slings de argolas e o pouch slings não seja a sua primeira opção como carregador. Em seguida, na minha listinha, vem as mochilas ergonômicas. As mochilas ergonômicas são muito práticas de serem usadas. Depois que você aprende a fazer os ajustes, já sabe onde tem que fazer os ajustes para o bebê, é muito fácil de você colocar e tirar fora de casa, na rua, né? Não vai encostar no chão, que é uma preocupação que muita gente tem. Você solta as alças, coloca o bebê e tira com muita facilidade. Mas ele pode não ser muito confortável em locais quentes, dependendo do material que é feito o seu carregador, a sua mochila. Então tem alguns que são um pouco mais grossos, então se for o caso, você quer levar uma mochila ergonômica, opte pelas mochilas que são feitas de tecidos de wrap sling, que costumam ser um pouco mais frescas do que aquelas que têm material acolchoado, né? E também não é muitas vezes confortável de você ficar sentada com a mochila e o bebê dentro dela por conta das alças, né? Que às vezes vai ficar te incomodando. A faixa da cintura às vezes tem uma fivelona. Se você está sentada, por exemplo, no assento de avião com o bebê dentro da mochila, pode não ficar muito confortável para você. E também as mochilas costumam ter um volume um pouco maior, né? Porque elas têm partes assim um pouco mais rígidas, as alças muitas vezes são bem acolchoadas, então também costuma fazer um volume maior na sua bagagem do que os slings de argolas, por exemplo. Uma outra opção menos volumosa e que é relativamente parecida com as mochilas ergonômicas é o Meitai, né? Então ele também você consegue dobrar para ele ficar bem pequenininho e ele ocupar bem menos espaço na sua bolsa do que as mochilas ergonômicas. E ele relativamente também é bem simples de usar. A desvantagem é que dependendo do local que você vai colocar ou tirar o bebê, por exemplo, se ainda for sentada num assento de avião ou de ônibus, é que como tem que amarrar, você acaba tendo que se movimentar mais, né? E em algumas situações isso não é muito fácil, não dá para fazer.
Uma vantagem das mochilas ergonômicas e dos meitais em relação ao sling de argola e ao pouch sling é que eles distribuem melhor o peso, né? As alças são apoiadas nos dois ombros, tem uma faixa na cintura que também ajuda bastante a distribuir o peso do bebê ou da criança em você, então ele fica mais confortável para você fazer o uso por mais tempo, né? Por exemplo, em caminhadas ou trilhas, em lugares onde você vai usar o sling por mais tempo, são uma boa opção que você não precisa ficar se preocupando em ficar trocando a posição de apoio dos ombros. E a última opção, mas não menos importante, é o wrap sling, né? Que tem uma grande versatilidade, você pode usar de diversas amarrações diferentes, em posições diferentes, com crianças de tamanhos diferentes, não tem esse problema de pessoas diferentes estarem carregando, né, e você tendo que refazer ajustes ou simplesmente não servindo, mas muita gente fica achando que não vai dar muito certo porque é um pano muito longo, vai arrastar no chão, eu tenho que fazer aquelas amarrações e não vou conseguir fazer isso no meio da rua. Mas para isso você tem os wrap slings de tamanhos mais curtos, que ainda te dão várias possibilidades de amarração, né? Daí você não tem essa preocupação de que vai encostar no chão, que vai sujar, e ainda te deixa realmente com várias opções para carregar. E mesmo que você resolva levar o seu wrap sling de tamanho normal, mais longo, ele ainda assim pode ser usado, né, pré-amarrado. Então você tem umas opções, principalmente de amarrações laterais, que você já pode deixar pré-amarrado e você daí não precisa se preocupar com essa questão de ser muito complicado de fazer a amarração no meio da rua. Se você vai viajar para algum lugar de praia, cachoeira ou vai curtir uma piscina, considere também a possibilidade de levar um wrap sling feito de dry fit, que são tecidos, né, que você pode molhar e eles secam rapidinho. Você pode usar para entrar na água com o bebê, então é uma boa dica também para esses casos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele aqui, se inscreva no nosso canal e comente se você tiver alguma dúvida, quiser mais alguma dica, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar muito de responder para você. Então, independente do seu destino, não deixe de levar um sling na sua próxima viagem. Beijo e até o próximo vídeo.